Graciliano Ramos foi um dos maiores romantistas brasileiros. Foi considerado o mais importante ficcionista da segunda fase do modernismo, ou modernismo dos anos 30. Seus romances atingiram a maioridade literária da geração regionalista. Embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países, como Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere foram levados para o cinema. Recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner dos Estados Unidos pela obra Vidas Secas. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Era o primogênito de 15 filhos de uma família de classe média do sertão nordestino. Passou parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas, onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, quando desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios quando duas irmãs haviam falecido de peste bubônica, em 1915. Trabalhou com o pai no comércio. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, quando assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933, com o romance Caetés. A obra tem um foco narrativo na primeira pessoa. O romance é uma espécie de crônica jornalística da cidade de Palmeira dos Índios, uma pequena cidade do interior de Alagoas, com personagens ainda estruturados de maneira primária. Em 1934, publicou São Bernardo, romance na primeira pessoa, uma obra-prima da literatura brasileira. Nessa obra, Graciliano apresenta uma notável evolução de técnica e estilo e um significativo aprofundamento na análise psicológica das personagens, cujo resultado é a criação de Paulo Orônio, uma das mais marcantes personagens do autor. Em 1936, publicou Angústia, um dos romances mais amargos da literatura brasileira. Luiz da Silva, personagem central, narra suas frustrações em um clima de agonia, de dissolução psíquica que atinge a neurose, mas a sua incapacidade de equilíbrio reside sobre a miséria econômica. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial e da instrução pública do Estado, Graciliano foi preso sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto após não encontrarem nenhuma prova sobre essa fase dolorosa de sua vida. Mais tarde, escreveu Memórias do Cárcere. Em 1937, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão, com a esposa e suas filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino.
Só em 1945 ingressou no Partido Comunista, do qual passou a ser militante. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Em 1952, fez longa viagem pela Europa, visitando Paris, Tchecoslováquia e a antiga União Soviética. Essa experiência foi descrita na obra Viagem, publicada em 1954, após sua morte. Em Memórias do Cárcere, o autor retrata a fase dolorosa de sua vida durante os 9 meses em que esteve preso. A obra ultrapassa os limites do pessoal para se tornar um sério depoimento da realidade brasileira, denunciando o atraso cultural e as injustiças do primeiro governo getulista. Casou-se 2 vezes, em 1915 com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos. Maria Augusta morreu em 1920 por complicações no parto. Viúvo, casou-se novamente em 1928 com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve mais 4 filhos, tendo um deles morrido precocemente, aos 6 meses de vida. E os seus filhos têm os seguintes nomes: Ricardo Ramos, Luísa Ramos, Clara Ramos, Roberto Ramos, Múcio Ramos, Maria Ramos, Júnior Ramos e Márcio Ramos. Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar a conscientização, o romance regionalista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. A preocupação com a linguagem é o traço peculiar do escritor. O interesse de sua narrativa está centrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce na própria caracterização psicológica dos personagens. Graciliano Ramos escreveu também obras autobiográficas, nas quais reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória, revestidas de extrema subjetividade. Nessa linha, destaca-se Infância, de 1945, e Memórias do Cárcere, em 1953. As obras de Graciliano Ramos são as seguintes: Caetés, 1933, São Bernardo, 1934, Angústia, 1936, Vidas Secas, 1938, A Terra dos Meninos Pelados, 1942, História de Alexandre, 1944, Dois Dedos, 1945, Infância, 1945, Histórias Incompletas, 1946, Insônia, 1947, Memórias do Cárcere, 1953, Viagem, 1954, obra póstuma, Linhas Tortas, 1962, obra póstuma, Viventes das Alagoas, Costumes do Nordeste, 1962, obra póstuma. Graciliano Ramos faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953. A casa onde o escritor viveu, em Palmeira dos Índios, foi desapropriada em 1965 pelo governo de Alagoas e transformada no Museu Graciliano Ramos.